Fala, Caniato! Beleza, Vitor Lúcio? Tranquilo. Caniato, nós estamos aqui começando mais um Imóvel Podcast. E eu quero desde já agradecer a sua companhia aí com a gente e já convidar para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Imóvel Podcast. Toda semana, na sexta-feira, nós estamos postando um vídeo para você, um vídeo novo. Falando sobre o que, Caniato? Sobre imóveis. O nosso assunto aqui é sobre imóveis, sobre tendências, sobre o que fazer, o que não fazer, como comprar melhor, como vender melhor. E hoje nós vamos falar sobre o que, Vitor Lúcio? Nós vamos falar sobre a evolução desse mundo maravilhoso da imobiliária, a evolução da casa, sua casa própria. O que aconteceu durante a história? Bom, já vou te adiantar, mudou muito desde o começo, tá? Então, se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, dos nossos vídeos, já segue a gente aí, marca o sininho, que o YouTube aí já identifica você e vai estar chamando você para assistir os próximos também. Gente, você sabia que a gente às vezes olha para nossa casa e fala assim, poxa, eu tô morando numa casa simples. Pois é. E muitas vezes é melhor do que as casas dos reis no passado. É fato. A história da humanidade veio fazendo com que o que é moradia, o conceito de moradia ao longo dos anos mudou demais, mudou drasticamente. Da água pro vinho, praticamente. E hoje, as pessoas mais simples, sabe? Elas conseguem ter o que um rei, há 100 anos atrás, uns 200 anos atrás, ele não tinha. Ele podia ter toda a fortuna do mundo, ele não vai ter o conforto que hoje uma pessoa simples tem dentro do seu lar. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, podendo gravar para você assistir praticamente simultâneo. Sim. Praticamente uma coisa assim que você mostrasse para um cara de 50, 20 anos atrás. 20 anos atrás já era uma revolução. Uma revolução. E hoje é comum e hoje é simples. Mas legal, vamos falar um pouquinho da história, Vitor. Quando que o homem pensou, como é que ele imaginou, quando ele sentiu a necessidade de ter um teto sobre a sua cabeça? Se a gente for contar o homem pré-histórico, né? Para quem acredita nisso, os homens começaram a não começar direto a construir casas. Eles se escondiam. Na verdade, esse conceito de casa é uma coisa que já veio passando, mas antes eles se escondiam. No que eles escondiam? Em abrigos. Em abrigos naturais. Cavernas, embaixo de árvores. Dentro das árvores eram grandes, às vezes tinha um buraco lá dentro. Uma toca, né? Era quase uma toca antigamente. E quando será que ele teve a necessidade de ter uma casa? Principalmente quando ele começou a plantar. Começou a ter a questão de cultivo mesmo, né? Deixou de ser nômade e caçador para passar a ser ficar no lugar. E com certeza nessa altura do campeonato ele já tinha uma esposa. Com certeza. E aí a esposa que deve ter falado para ele, meu amigo, ou tu faz uma casa, ou eu tô indo embora daqui. Porque a casa, em princípio, ela tem um intuito, Caniato. Proteção. Proteção. Primeiro é isso. Esse a proteção, cara. Por quê? Proteção do quê? Primeiramente do tempo. Do sol, do chuva, do frio, das intempéries da natureza. E as primeiras casas que começaram a ser construídas, elas foram feitas em formato de cabanas, usando madeira. Madeira, sapé, folhagem, couro, até o couro. Tem couro de animais. Algumas tribos nômades na China, ali eles usam até hoje. Os índios lá nos Estados Unidos, que eram lugares mais frios, usavam muito couro para proteger do frio. E no começo, Caniato, essa proteção ela era interessante porque ela não era subdividida. Você tinha uma grande cabana ou pequena cabana que comportasse as pessoas da sua família. Detalhe, não era só as pessoas que ficavam dentro da casa. E quem mais ficava dentro da casa? Hoje a gente às vezes reclama que tem um cachorrinho dentro de casa, um pet dentro de casa, mas isso se eu for olhar pela história, né, parece que é natural, porque até pouco tempo atrás, principalmente na Europa, que é frio, era de costume você ter a sua vaca dentro de casa. Isso aí. O seu porco, a sua galinha. Seu cavalo. Dentro da sua casa. Que coisa louca, né? Para nós, de hoje em dia, parece um absurdo. Isso aí, não há muito tempo atrás, nas zonas rurais aqui de Apucarana, nos sítios, também tinha muito disso. As pessoas tinham muita proximidade com o animal, né? E depois, claro, foi se apartando, foi se deixando. E hoje, até hoje, o índio, nós temos oca, sei lá, não sei aqui perto da gente, mas de repente no Mato Grosso eu sei que existe, perto da cidade de Dourados, já estive por lá, eles têm oca. E na oca mora todo mundo, o pai, a mãe, a tia, a avó,
os primos, é todo mundo no mesmo lugar, no mesmo Como é que ambiente, fica sem essa parede. questão de privacidade, Caniato? Não tem. E eles não se preocupam muito com isso também. Não, porque é tudo natural. Isso aí, esse negócio da privacidade, isso aí é uma evolução. Isso aí é uma evolução. E cada vez mais nós buscamos, vamos chegar nisso, essa questão de privacidade. Nós nos sentimos confortáveis com paredes entre nós. E isso tem mudado um pouco também, Caniato. Se você for olhar agora na atualidade, isso tem mudado. Mas pela história, você vai ver que os homens tinham essas grandes ocas, esses grandes ambientes onde conviviam. Só que o tempo foi mudando, as coisas foram complicando um pouco mais, começou a ter a ganância do homem querer pegar o que é teu. E aí a casa começou a ser um lugar de proteção contra o outro. Proteção contra o outro. E aí as cercas, os muros foram sendo criados. Vamos falar sobre isso aí também, sobre condomínio, né, Vitor Lúcio? Condomínio hoje, né? Até Legal. semana eu estava batendo um papo sobre isso, né, Caneto? Sobre condomínio. A gente estava passando, porque aqui em Apucarana tem alguns condomínios. Eu não vou seguir o roteirinho, não. Vamos conversar. A gente estava passando na cidade e viu alguns condomínios e que a gente tem casas lá que a gente vende e tal. Cara, você olha lá dentro, tudo limpinho, tudo arrumado, tudo organizado, você paga uma taxa mensal ali e você mantém isso. Sim. Isso era uma teoria para ser nas cidades também. Sim. A gente já paga os impostos, era para estar tudo organizado, protegido. Cuidar disso aí. Mas você já pensou se cada bairro da tua cidade fosse um condomínio fechado? Tivesse alguém que administrasse, cuidasse da limpeza? Seria um sonho de consumo. Poxa, seria bacana pra caramba, né? Cidades cada vez mais pro sul, mais isso acontece. Mas legal. Seria uma coisa mais regional, mais fácil de controlar. Falando dessa evolução de moradia, não muito tempo atrás, por exemplo, quando eu nasci no ano de 74, já faz uns dias. Faz tempo pra caramba. Faz tempo. Só 74, né? Só 74. Não foi quando você foi registrado, não? Não foi bem assim, não. Já tinha registro perto de casa. E eu fui o último de uma família de 7. Então todos nasceram, ainda nós estávamos na zona rural. E cara, casa da zona rural naquela época, até meados, acho que da década de 80, era casa de madeira, ok? Sim. E ela tinha divisão interna, mas ela não tinha forro. Ou seja, tudo que acontecia no quarto do lado, você estava ouvindo. Ouvia na cozinha. Imagina a dificuldade dos nossos pais de ter alguma intimidade. Será? Porque eles tiveram 7 filhos, né, cara? Imagina se tivesse intimidade. Bem isso. Eles tiveram 7 filhos. Ô, Vitor. E ainda assim tinha preocupação com eles. Nós não tínhamos muito essa preocupação, não. Tinha que fazer, fazia tranquilo. E pronto. Hoje não, hoje nós somos muito preocupados com traumatizar uma criança. E são muito preocupados. E isso faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa sociedade hoje, Vitor. Mas não da natureza, não, mas a da questão da sexualidade, por exemplo, de privacidade, é natural do ser humano isso. E às vezes a gente fica muito preocupado com isso. Talvez você não concorde, tá tudo bem, faz parte. Mas você está falando de quarto, separação. Mas uma coisa que, para mim, é uma das grandes evoluções da humanidade é o banheiro, cara. Sim. Banheiro é coisa moderna. Esse banheiro que nós temos na nossa suíte, o banheiro que nós temos na nossa casa, isso é coisa moderna. Voltando ao que nós falamos inicialmente, isso é só rei que tinha. Não, mas do nosso modo, com água encanada, com toda a higiene que nós temos, não, isso aí é coisa moderna na história. Você pegar, tem uma foto, eu vou colocar na edição, de um castelo. Certo. E como que eram os banheiros nessa época? Os mictórios. Os mictórios dentro do castelo. Porque eles não tinham uma privada como você tem. Privada é um negócio moderníssimo, gente. Que você dá descarga. Aperta o botãozinho, o cheirinho vai embora. É limpinho, branquinho. Isso é uma coisa moderna. No passado, não era assim. Os reis não tinham isso. Não tinha esse conforto que você tem hoje. Hoje nós temos até duchinha higiênica. Duchinha higiênica. É coisa moderna. Lavar a bunda. Rapidinho. A bunda pode falar, Vitor? Não sei. Acho que sim. No mundo tá difícil. Mas você nessa época, você vai pegar a evolução, ela foi colocando. E aí essa questão de cercas, por exemplo. Quando começou a evolução, por que você fazia um muro na tua casa? Não era contra o teu vizinho. Não. Era contra pessoas de fora mesmo. Ou para proteger os seus animais para eles não fugirem. Exato. Aí você vai pegar em Israel, por exemplo, que eles tinham, e os países daquela época, eles construíam muralhas. De 5 metros, 6 metros. Para proteger a cidade contra os inimigos. Pô, isso aí era bacana demais. Era um condomínio fechado. E se ameaçasse alguma guerra, alguma coisa assim, sim, todos os pessoas em volta, que moravam nos sítios, tudo,
vinham para dentro das muralhas para quê? Para se proteger. Ou seja, isso aí remonta a 3 mil anos de história. É massa pra caramba. A gente acha que condomínio fechado é coisa moderna, né? Já tinha e faz tempo. Mas como diz o outro, nada se cria, né? A história é cíclica, ela vai acontecendo de novo. É isso aí. Né? Só que antes era contra proteção contra elementos externos. Sim. E hoje, muitas vezes, a gente acaba se protegendo contra a insegurança interna. Exato. Nós, como corretores, como profissionais da área imobiliária, a primeira coisa, quando chega alguém que vai comprar imóvel, o que a gente pergunta para ela? Uma lista de desejos. Que jeito que você quer com a sua casa? É com 2, é com 3 quartos? Que tipo de garagem que você quer? Você quer uma área social grande? Você quer um escritório em casa? Quantas suítes você quer? 1, 2? E tudo isso aí faz sentido. Peraí, Caniato. O que é suíte? Suíte, no nosso conceito, da onde nós moramos hoje, aqui em Apucarana, no Paraná, suíte é quando nós temos um quarto e ele é assistido por um banheiro exclusivo. Um banheiro que te atende ali no quarto. Você não precisa sair do corredor, você não precisa vestir roupa, né? Aí no seu íntimo, na sua privacidade, você tem ali um banheiro completo, com área de banho, com vaso sanitário, com uma pia, com massa. Tudo que você precisa. Que coisa, né? Só que na tua casa tem quantos banheiros? Eu vou falar do Caniato. Tem uns par deles. Só aqui, ó, tinha que ser 4 banheiros. Sabe? Então, isso aqui é o quê? Isso é uma coisa muito moderna. Isso já é trazendo a construção numa casa mais para os dias de hoje mesmo, né? Então, gente, nós estamos falando um pouco da história da humanidade em relação... Só uma perguntinha aqui. Na casa que você nasceu, o banheiro era dentro de casa? Era mictório, Dr. Lúcio. Era dentro de casa ou não? Era nada, era um ranchinho lá pro lado de fora, você tinha que sair na chuva. Eu não lembro, que eu era muito pequeno, sair do sítio era muito, acho que eu tinha 1 ano de idade quando nós saímos do sítio, né? Então você tinha que sair na chuva, imagina você, num dia de chuva, se te desse um desarranjo intestinal, Dr. Lúcio. Eu vou te contar uma história. ia dar um problema sério. Já pensou nos dias de hoje, você na sua casa... Tem que sair no quintal, você vê na intempérie, nesses dias frios, de madrugada, ou qualquer hora do dia que seja, se estiver chovendo, com frio, você tem que sair de lá para fazer suas necessidades. Que dificuldade. Só para você ter uma ideia, Caniata, esse assunto ele vai ficar um pouco mais leve mesmo. Vou contar uma história que aconteceu com um tio meu. Se ele assistir, ele vai saber que é dele. Eu não vou falar o nome dele, não, porque é chato. Vou contar o milagre. Eu vou contar só o milagre. Ele foi na casa da namorada nessa época, lá atrás, não tinha banheiro dentro de casa. Noite fria, muito fria, gelada, e deu vontade dele ir no banheiro, no meio da noite. Na casa da namorada. Na casa da namorada, aquela escuridão, frio. E ele não é muito corajoso assim, sabe? Aquela noite sem lua e tal. Um breu danado. Ele fez a necessidade dentro de uma sacolinha. Que coisa terrível. Mas o pior é que ele não deixou dentro do quarto. Ele amarrou a sacolinha, certo, e jogou. E ela amarrou, ela ficou grudada, pendurada no fio de luz da casa. No dia seguinte deve ter ficado lindo, hein? Quem fez isso, meu cara? Pai. Que história, hein, Vitor Lucas? Eu não vou nem falar o nome do tio, mas ele contou isso pra nós, né, da risada dele direto. Mas é por quê? Porque não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Hoje tá fácil. Eu tô falando desse tio meu, tem 50 anos, cara. Sim. 50 e poucos anos. Ô, Vitor Lúcio, mas até a década de 70, muita gente com posse, o cara era um fazendeiro, e a casa dele não tinha privacidade, não tinha os mínimos do conforto, o máximo que tinha era uma água encanada na pia, onde se lavava a louça ali e acabou. Quando não tinha que trazer no balde as águas que vinham lá de baixo. O encanamento é algo moderno, gente. Vocês não têm noção de como as coisas que você tem hoje, a facilidade é moderna. Você que nasceu aí na década de 80, de 90 pra cá, que você tem aí 30 anos. Você não tem noção de como a coisa mudar. Rapaz, pergunta aí pra tua mãe, pergunta aí pra teus avós, pros seus tios. Lavar roupa. Como é que era a vida? Lavar roupa era bravo. Gente, dificuldade. O meu avô, ele tinha alguns sítios, né? Sim. Ele tinha bastante filhos, acho que chegou a ter 14, 15 filhos. Sim. A casa dele era enorme, o banheiro era mictório. Foi ter banheiro na casa dele na final da década de 80. Nossa. E ele tinha vários sítios, ele tinha propriedades, bastante animais. A casa era enorme. E isso já... Quando ele fez o banheiro, os filhos dele, falou assim, os mais velhos que tinham saído de casa... Agora eu tô no céu. Agora eu tô no céu. Por um banheiro. Por um banheiro. Que coisa louca. Quando trouxeram a água para cima... Olha, pra você ver, a gente está indo pela história da humanidade, mas nós estamos numa história recente e já estamos vendo as diferenças. Sim. Quando trouxe a água para cima, pararam de ter que descer na mina com as bacias na cabeça. Dificuldade. Foi uma coisa muito legal. Mas tudo isso só foi possível porque
pela evolução, tanto do sistema hidráulico, tanto do sistema elétrico, eletricidade. As facilidades do mundo moderno. Que foram sendo criadas. Tá? E hoje, cada dia mais, nós estamos exigentes. Cada vez mais nós conhecemos o que é bom. É fácil se acostumar com o bom, né? É muito mole. Você conheceu um negócio bom, você não quer voltar para trás. Jamais. Aí você tá morando numa casa, não tem suíte. Você vai na casa de um amigo seu que tem suíte, aí você já volta para casa. Opa, mas como é bom ter a suíte. Ou se você ficou hospedado na casa de alguém que tem a suíte, aí você fala, não, eu quero uma suíte para mim, porque eu não vou ter que dividir o meu banheiro com meus filhos. A minha privacidade vai ser muito maior, meu conforto vai ser maior. E é isso, de passo em passo, a humanidade chegou no que é hoje, chegou no que você gosta, nisso aí que você tem como relação de desejo para a sua casa. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso é bom, é importante, isso é parte e fruto da evolução humana. E é muito bacana que você pegar essa evolução, ela é viva, tá? E não pense você hoje que o que você mora, ele vai ser daqui a 20 anos. Vai mudar. Vai mudar muito. Muito. Está mudando na realidade. A família mudou muito. Como a família muda, as necessidades mudam. Se você pegar as famílias sua família, a família da minha mãe, era 10 filhos, 7 filhos, famílias 8 grandes. Filhos, famílias grandes. Então a casa tinha que ser grande, muitos quartos. Cozinha tinha que ser, meu amigo, tinha que ser enorme. Hoje, esse conceito que tinha antigamente, mudou. E aí o que aconteceu? Você foi pegar na geração dos meus pais, era 3 filhos. Então a casa tinha que ter no mínimo 3 quartos. Ou 3 ou 4 quartos. 3 ou 4 quartos. E sabe o que está acontecendo agora? Hoje as pessoas casam, demoram um bom tempo para ter filho. Quando tem um filho. Então uma casa com 2 quartos hoje é o suficiente. A maioria das residências hoje são 2 quartos. A maioria das casas em construção hoje, casas e apartamentos, são 2 quartos, que é a realidade hoje do mundo. É porque você não quer um espaço vazio ali, aquela pessoa vai tem que ter um quarto para visita. A maioria das pessoas não estão nem se socializando desse jeito. E quando se socializa, ele vai lá, come junto, volta para casa. Vitor, depois que essa geração... Sabe por que volta para casa, Caneta? Simples. Antigamente você andava 10 km na casa do teu amigo. Era longe, ia a pé. Você tinha que voltar a pé 10 km. Não, ficava lá, pousava lá. Hoje não, você anda 10, 20 km. De vez em quando você vai a 50 km da tua casa, você volta no mesmo dia. Pra casa. Você sai lá 10 horas, 10 e meia, 10 e 40, você tá na tua casa. Então não compensa. Aí você fala, então vou aproveitar, vou fazer um ambiente gostoso, social, para que eu possa receber pessoas em casa. Mas não tem aquela necessidade da pessoa pousar na tua casa mais. Ô Vitor, então assim, hoje as necessidades mudaram, hoje quem sai para comprar uma casa está preocupado até o espaço com o seu pet, se tem quintal, se não tem quintal, quando é condomínio, se é prédio, se o permite ter um cachorrinho, ter um gatinho lá, se a garagem é paralela, se a garagem, se tem só uma vaga, tem gente que se não tiver 2 vagas de garagem ele não quer nem ver, não quer saber, no mínimo 2 vagas de garagem. Mas você sabia que lá em São Paulo, que é uma outra realidade, uma outra cultura, já tem muitos prédios sendo construídos que não tem vaga de garagem. Porque lá eles estão trabalhando com a ideia minimalista de você não ter necessidade. Você quer pegar em Londres, nos Estados Unidos, também vários países, cidades grandes, não tem necessidade de você ter garagem. Por quê? Você vai se locomover, você pega um sistema de transporte público eficiente, não precisa você ter carro. E quem tem carro, ele tem um carro que ele deixa guardado na garagem. Quando ele quer ir embora, ele pega um táxi, vai de Uber. Eu já vi até lá na Noruega os carros autônomos. Os presidentes, os juízes vão para o trabalho de metrô. É fato. Então, é uma realidade. Tomara que não chega nunca isso no Brasil, porque o brasileiro ama carro, gosta de carro. Então, mas em várias regiões já tem acontecido, Canhado. Muita gente tem aberto mão por causa e para não ter essa despesa. Eu já sou da seguinte opinião: você tem que desfrutar das coisas boas da vida. Certamente. Então, a possibilidade de você aumentar o teu patrimônio com um carro também, que não é um grande patrimônio, é algo que te custa, mas vai te dar prazer. Sem dúvida. Então você tem que ter o que você tem prazer. E aqui na nossa região, 2 vagas na garagem é essencial. Por quê? Mas se eu pegar se fosse hoje a realidade dos seus pais, 2 vagas na garagem não seria suficiente. Imagina você com 7 filhos, pelo menos 4 adultos. Você tinha que ter 4 carros e mais do casal. Ia ser 6
carros na garagem. Ah, e o terreno tinha que ser grande. Rapaz do céu. O terreno tinha que ser grande. E era mesmo. O terreno, você pega, por exemplo, o terreno há 20 anos atrás, terreno de 400 metros era normal. Era normal. Dos bairros antigos aqui de Apucarana, tem bairro de 600 metros quadrados o lote, a casa. Você pega regiões da cidade que os lotes são de 400 a 600 metros. E os novos lotes hoje? 200 metros quadrados. Tem lote de 180. Tem lote de 180. Lote de 180. Dentro de condomínio fechado. Dentro de condomínio fechado. Hipervalorizado de 180, 200 metros quadrados. E abaixou o custo? Não, muito pelo contrário. Aumentou o valor? Aumentou o valor porque se eles estão dentro de condomínio fechado, o metro quadrado vai aumentando. Mas tem a ver com a escassez também do território. Temos um bairro popular aqui, que é o Dom Romeu, Três Reis, são bairros populares. Sim. Os lotes também têm 200 metros. Estão menores. São menores. Então isso não quer dizer classe social. Tanto a classe social, o pessoal de mais popular, classe como os média ricos, alta. eles estão querendo menor. Praticidade. Tem rico, Caniato, que tinha casa grande. Eu tenho encontrado aqui em Apucarana, pessoal com apartamento enorme, casas enormes estão vendendo. Sim. Porque eles ficaram já de idade, os filhos não têm aquele monte de neto para encher a casa dele. Sim. E aí eles estão migrando para os novos apartamentos de 2, 3 quartos. É a realidade, Vitor. Cada um tem a sua realidade e tem as suas necessidades. Sabe que quando a gente vai construir a nossa primeira casa, nós gostaríamos de ter uma casa grande. E depois nós descobrimos, isso aconteceu comigo, que uma casa grande ela dá um pouco mais de trabalho e trabalho toma tempo. Tempo não só é dinheiro, tempo que vai, nunca mais volta. Nunca mais volta. Então, você ter uma casa mais compacta, que atenda às suas necessidades de uma forma confortável para você e a sua família, é o ideal. E aí, pra você ver, hoje aí você tem uma casa, ela vai ter um custo. Tudo que você tiver vai ter custo, tá? Não só o custo de comprar, mas o de manter. Vamos colocar sem fora a questão de dinheiro. Hoje, pra você achar alguém para cuidar da tua casa, não tá tão Tá fácil. difícil. É difícil. Cada dia é mais difícil. Então você vai ter que colocar alguém de fora na tua casa que vai tirar a tua privacidade, Sim. que você não vai ter que arriscar. Então isso vai ficando complicado. Então hoje o pessoal está tentando ter menos divisória e aquela ideia minimalista para ser mais fácil. Não é nem tanto por valor, tá, gente? Das coisas. Porque você fala, uma casa com um pouco. Um móvel, eles estão primando por uma camisa boa, um sofá caro. Mas eles não querem aquele montoeira de coisa que você tem que ficar arrastando, ficar mexendo, que é facilidade. Cada dia menos mobiliário dentro de casa, isso é um fato. Ô Vitor, vamos falar um pouquinho de verticalização? Verticalização. Por que foi necessário, tipo, Apucarana, por exemplo, a cidade do Norte do Paraná, por que cada dia mais aqui se constrói prédios? Então eu vou voltar um pouquinho mais, Caniato. Ok, vamos vai lá. na história. A verticalização ela começou mais lá depois da Revolução Industrial. Sim, é fato. Quando as indústrias começaram, o pessoal tinha necessidade que os funcionários morassem perto da empresa. Perto da onde trabalhava. E aí eles começaram a construir casas uma em cima da outra. E começaram a ver que era difícil escrever. É difícil, boa. É difícil colocar uma casa da outra. É difícil. Era o nome pro edifício, tá certo. É brincadeira, gente. É de edificação. É de edificação. Então, mas eles colocaram as pessoas próximas do trabalho. E aí agora você vai vir. Hoje a gente prima muito para estar próximo do trabalho, próximo do lazer, Sim. próximo para você economizar. Já pensou se todos os prédios que tem a Baixada virasse uma casa? Nossa. O quanto de terra produtiva teria sido consumido? E você ficaria mais longe daquilo que você sente necessidade. Não só o trabalho, mas o que você consome, onde você convive e tal. O custo, por exemplo, do sistema de esgoto seria maior. O custo de coleta de lixo seria maior. Tudo seria maior. Hoje um caminhão chega num lugar pega tudo. Senão ele teria que ir em várias casas. Você pega aí tem prédios aí que tem 300, 400 apartamentos. Então essa verticalização foi necessária para se manter o sistema moderno de vida que nós temos hoje. E a tendência, minha gente, é cada vez mais estar vertical. Você pega... no Brasil hoje já tem torres de 80 andares. Na região sul, acho que em Balneário Camboriú tá a maior torre do Brasil por enquanto. Acho que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tá tudo em Balneário Camboriú. Por quê? Espaço disputado, caríssimo espaço disputado, o negócio é subir. Então você não tem como. Tem cidades que não tem como. Manhattan, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem como você ficar construindo de lado. Não você tem mais que subir. Espaço. Senão você não tá no carro. E essa realidade chegou em Apucarana já faz um bom tempo. E claro, nos últimos anos aí muitas edifícios estão sendo construídos. Nós temos vários aí edifícios em construções com apartamentos à venda, salas comerciais à venda, trazendo essa verticalização aí para Apucarana. E é uma tendência, tá, gente? Você
Muita gente não gosta. Eu, particularmente, eu prefiro casa do que apartamento para mim morar. Legal. Mas tem muita gente hoje que já não abre mão de morar num bom apartamento. Sim. Tem gente que nem que seja só um quarto, que o pessoal chama agora como que é o estúdio, né? Sim. Com um quarto. E às vezes é tudo. Parece que voltou lá atrás, né? Sim. É um quarto, mas não tem parede, nada, só. Voltou lá na oca do índio lá. Voltou. E se você ver agora até as casas novas que estão saindo, cozinha. Aqui na casa do Caniato é assim: cozinha, sala de jantar. Sim, integrado. Sala de TV, tudo integrado. A Oca voltou. Olha só. Porque nós temos necessidade de convivência humana. Então, se eu coloco parede para tudo quanto é lado, estou separando mais as pessoas. Então, isso é novo, tá? Cada vez mais as pessoas entenderam isso de uma sala de jantar, uma sala de TV, o estar e a cozinha, até com área gourmet, com churrasqueira, tudo no mesmo ambiente. E nós passamos essa semana num apartamento de alto padrão aqui em Apucarana. Sim. Nós fomos visitar, mas é um apartamento de uns 15 anos. Ele foi construído há 25 anos atrás, um apartamento central de alto padrão, mas ainda está cheio de parede. Cheio de parede. Dividindo os ambientes. Aí nós fomos num outro apartamento, esse aí nós ganhamos essa semana, e nós fomos em outro apartamento de alto padrão, mas mais moderno. Sim. Você já não vê nenhuma parede, só vê a parede dos quartos, olha lá, cara. Tudo aberto. Então, a construção ela é viva porque nós somos vivos. Então ela vai mudando conforme as necessidades. Vitor, para finalizar então, nosso tempo já está bem longo desse podcast. Você falou que tinha conversado. Vamos falar um pouquinho de tecnologia do lar, que eu acho que é importante, né? Cada vez mais os sistemas construtivos estão mudando. O Brasil ainda é muito devagar, ele caminha a passo de tartaruga quando se diz inovação em sistema construtivo, tá? Nós estamos ainda no concreto armado, no tijolo, no reboco de parede, nos sistemas de coberturas convencionais e demora. Mas é porque é melhor? É porque é o que se aprende nas faculdades. E aí os engenheiros vão ter dificuldades para assimilar outros conceitos que já estão vendo no mundo. Não que no Brasil não tenha, steel framing tem sistema construtivo com EPS, mas ainda continua... Esse é um outro assunto muito legal. Continua devagarzinho. E a gente podia conversar sobre isso, algumas novidades da construção que está tendo. Esse é um outro assunto. Porque agora, por exemplo, eu vi o Elon Musk, ele fez uma casa. Sim. Que ela é transportada em cima do caminhão, chega e instala para você essa casa. Já existe isso no Brasil. Aí eu vi também esses dias as casas que chegam pré-moldadas. Sim. Ela vê o quadradão da casa, o guindaste vai e instala. Vem mudando muito. Impressora 3D vai fazer casa. Impressora 3D fazendo casa. Então o mundo tem mudado e essa necessidade de você construir cada vez mais rápido, Caniato. Hoje não só o sistema construtivo, como chamada casa inteligente, que é a casa com autonomia. Onde que você pode colocar uma Alexa, por exemplo, que você acende a luz, acende, fecha a porta, comanda até a comida que vai ser dada para o seu gato. Se você for fora de casa, a Alexa consegue. Abre a janela, fecha a janela. Fala o que está faltando na geladeira. Pode ter. O sistema hoje inteligente tem ficado muito legal. Mas uma das coisas inteligentes é as casas autônomas. Por exemplo, ela mesma produz a sua própria energia. Sim, você está falando do fotovoltaico. E também do eólico. Tem algumas casas já nos Estados Unidos que ela usa o sistema eólico também. Então, se você tem uma casa, cada dia mais você vai ver, uma das coisas que a gente vê mais se expandindo é o sistema fotovoltaico. A gente podia trazer uma pessoa especializada nisso para falar sobre isso. No fotovoltaico, as casas, ele está barateando o custo. E eu vejo no futuro breve que toda casa que for construir, ela vai já colocar uma placa fotovoltaica em cima. Com certeza. Principalmente na nossa região que a gente tem bastante sol o ano todo. Sim. E isso vai fazendo o quê? O custo da energia de vida vai cair. Ser menor. Eu não sei, Vitor Lúcio, porque cada vez mais energia você tem, mais produtos elétricos você vai ter eletroeletrônicos na sua casa. Mas se você vai consumir essa energia, você pode ter certeza. Nós estamos aqui com várias lâmpadas acesas, tal. Aqui na casa do Caniato tem bastante iluminação. Mas eu digo para você que provavelmente ela gasta menos energia do que há 30 anos atrás, com poucas lâmpadas que tinham em casa. Uma incandescente era 60 watts. Hoje, para você gastar 60 watts, tem que em uma única lâmpada, que era amarelinha, parecia um tomate de 60. Hoje você tem que reunir 10 lâmpadas LED de 6 watts, que clareia bastante para dar 60 watts. Você vê, né? Então, o mundo vem mudando e essas questões vão sendo mudadas também. E isso você vai trazendo para suas novas casas. Então, gente, a casa está ficando cada vez... lá no Japão, por exemplo, tem casas que não são casas, são
Tipo São iglu. módulos, assim, você entra lá dentro, só entra dorme pra- e pronto. É uma colmeia. É uma tendência. colmeia. Essa casa colmeia é uma tendência. Essa casa colmeia é um quartinho minúsculo. E também as kitnets, Vitor Lúcio, que tem kitnets já no Brasil, em vários lugares, que são kitnets de 3x3, 9 metros quadrados, onde você Tem um banheiro, hein? cozinha, Quase uma célula. banheiro, você tem um ambiente de estudo, você tem cama de casal no ambiente de 3x3. Parece absurdo, mas existe. Tem É uma essas tendência. casinhas que ainda tem como se fosse um... Agora fugiu o nome. Mezanino? Um mezanino em cima, que você tem o quarto em cima, embaixo tem cozinha, tem as coisas, tem o banheiro. isso aí. Cara, é coisa Em impressionante. 3 metros quadrados a pessoa vive e de repente tem um casal. Sabe, é legal ver que o mundo tem evoluído e o espaço, o metro quadrado tem cada vez ficado mais caro. Mais caro. Então, a tendência é você usar melhor esse metro quadrado. Tem países no mundo, Caniato, que são extremamente evoluídos, a Noruega, por exemplo, e as pessoas praticamente não têm casa. Não compram casa, pagam aluguel. E aí tem muita gente que fala para mim assim, Vitor, aí a gente vai voltar no assunto que a gente falou, e até vou deixar aqui. Vale a pena você ter tua casa? Vale a pena você ter uma segunda casa de aluguel? Segunda casa de aluguel? Ainda no Brasil vale muito a pena, porque perto do que tem aí fora do mundo, o nosso metro quadrado ainda é barato, ainda é possível você adquirir patrimônio. Mas se você imaginar que o Brasil ele vai continuar crescendo e pode ser que ele chegue no nível desses países que nem Noruega, Vitor, vai demorar um pouco, mas nossa cidade já tem kitnets sendo locadas pelo BNB, que é diária. Já tem, tá aqui, é uma realidade do mercado. Então não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então se você tiver, investe, cara. Investe em é bom. imóvel. Kitnet sempre é um bom negócio. E vou dizer, não vá com aquela ilusão, eu quero uma casa com 20 quartos. Vá com uma questão de uma casa que atende a necessidade da sua família. É isso aí. Você se sinta confortável, realize seus sonhos, faça algo que seja bacana, mas seja pé no chão. Porque às vezes você vai ter uma casa super grande, se você quer, é teu sonho, tenha. Realize o desejo do seu coração, Certamente. porque é bom. Mas tem gente que hoje que está abrindo mão disso, está querendo ficar em algo mais Cada dia mais compacto. e com qualidade. Legal, gente? Caniato, eu quero conversar muito, mas se a gente ficar aqui, Já o tempo passou já e são... já estamos dando 30 minutos de E eu podcast. quero dizer para você que eu agradeço aí a sua Muito obrigado. companhia, né? Mais uma vez eu peço para você compartilha. Isso Se aí. você achou legal, pode fazer corte também, manda pro seu amigo. Curte, compartilha. ativa o sininho aí pra gente estar lembrando você no Comenta, próximo tá, vídeo. gente? Comenta mesmo aí, faz muito bem para mim ouvir a sua opinião. Se você quiser falar assim, Vitor, fala mais sobre fotovoltaica, pode falar aí. Vamos trazer um profissional aqui. Conversar. Ah, Vitor, fala mais sobre os sistemas construtivos, Sim. que é um assunto muito legal. A gente que mexe nessa área, a gente vê algumas casas sendo construídas num esquema tão rápido. Sim. Esses dias, eu sei que ele está despedindo, Caneto, mas eu lembrei, a construção de um shopping demorava 2, 3, 4 anos. Hoje eles batem Com meses. meses, está pronto, pronto. gente. É uma coisa maravilhosa. Legal, gente? Nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí a sua audiência e pedindo mais uma vez para você compartilhar aí os nossos vídeos e curtir também. Valeu, gente? E até a próxima semana. Falou, até mais, tchau.